Um novo ano e uma nova oportunidade de recomeçar. Qual é o desapego com consciência que tu tá fazendo por aí? Feliz 2026! Meu desejo aqui como Alessandra, que faz parte da Estalo, pra ti. Se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nesse vídeo que fala sobre esse tema importantíssimo de reflexão, planejamento e sonhos renovados. O início do ano traz esse sabor especial, né? Que a gente precisa abrir espaço para possibilidades, sejam profissionais ou pessoais, né? E surge naturalmente aí no nosso calendário, né? Final do ano a gente olha para trás, enxerga as coisas como é que foram, para que a gente tenha essa página em branco aí de um novo ano, como é aquela velha frase, né? 365 oportunidades de fazer algo que a gente deseja. Mas para isso, né, para que a gente possa avançar nessa página em branco, a gente não pode esquecer que é essencial a gente se libertar daquilo que não faz mais sentido. E isso nos exige reflexão, exige pausa e exige entendimento de nós mesmos, né? O que desejamos, o que queremos. E tu já pensou aí no que tu precisa deixar para trás para esse ano novo acontecer? Pois então, por isso que eu falo desse desapego com consciência. E esse é o primeiro passo para esse novo começo, tá? Toda jornada de renovação começa com um desapego, né? A gente precisa desapegar para renovar. E não é abandonar uma ideia antiga, né? Mas a gente olhar para as nossas limitações, olhar para aquelas nossas verdades absolutas, a gente, né, sempre dizer assim, viu como eu não consigo, viu como eu prometi e não cumpri, viu como é difícil, por que eu sempre faço isso comigo, né? A gente fala essas coisas e acaba nos impedindo, de novo, de olhar para as coisas com consciência e fazer delas algo realizador, né? E não ficar só no campo do desejo, do sonho, né? Pra gente ir de fato para ação. E isso exige comportamentos que são de fato realizadores, né? Então aqui eu quero trazer para vocês 3 grandes dicas, né? Para que a gente possa enfrentar esse medo, talvez, ou essa necessidade que a gente tem de controlar tudo, para que a gente possa se reinventar e se desapegar. O primeiro deles é olhar para o novo com um olhar de caminho diferente, né? A gente se perguntar, o caminho que eu tô trilhando, né, tá me oferecendo algo que eu não estou vendo? Será que eu tô olhando sempre para as mesmas coisas e aí eu acabo respondendo da mesma forma? Então, muitas vezes as melhores oportunidades, elas vão surgir quando a gente se permite sair da zona de conforto, e é como se a gente pudesse explorar em ângulos novos, em ângulos diferentes, aquela mesma coisa. Será que a gente não encontra respostas por aí, né? Segunda dica é a gente abraçar o imprevisto, porque desapegar e se reinventar é a gente entender também que a vida pode nos surpreender. E é justamente nessa capacidade que a gente tem de se adaptar, é a gente aprender com o que é inesperado, para que a gente tenha força para avançar. E eu vou te contar um segredo aqui. A gente é muito resiliente. A gente, enquanto ser humano, a gente tem essa capacidade de se reinventar. A gente, às vezes, pode ter medo de fazer isso. Mas vai dizer que alguma mudança que já aconteceu aí na tua vida, que aconteceu de supetão, que a gente fala, né? Do nada. E tu não se reinventou? Tu não conseguiu se reorganizar? Tu não conseguiu fazer algo diferente? Então, eu aposto que tu tem um exemplo aí na tua vida que tu consegue enxergar que tu já abraçou o imprevisto. Como que a gente replica isso? E uma terceira dica é a gente desconstruir essas crenças que eu estava dizendo para vocês, né? A gente questionar os nossos limites, né? O que impede de eu seguir um novo rumo? Que medo que ainda me paralisa? Então, quando a gente começa a reconhecer e a dissolver, né, essas crenças, essas limitações, essas barreiras, a gente consegue abrir espaço para que as novas possibilidades floresçam, né? E é isso. Então, abrace a mudança, aprenda algo novo, seja resiliente. Tudo isso é importante para que a gente possa ser realizador e conseguir se desapegar. Uma mensagem que eu gosto sempre de falar
principalmente quando eu tô fazendo uma mentoria ou um processo de coaching que exige mudanças, muitas vezes, que as pessoas querem trilhar, é eu falar que a gente pode transformar a nossa própria vida, né? E a gente pode também deixar uma marca nesse mundo. Então, a nossa jornada, ela pode inspirar outras pessoas, né? A buscar os seus caminhos, os seus sonhos. Tem muita gente olhando para ti. Tem muita gente se inspirando em ti. Dentro do trabalho, dentro da tua família. E muitas vezes a gente não sabe, mas as pessoas estão olhando pra gente com esse carinho. Então, encontra o teu propósito, encontra aquilo que tu deseja, se conecta com aquilo que vai fazer tu vibrar, fazer tu se tornar mais presente. E isso é algo tão valioso, né, pra gente, que a gente pode dar pra gente mesmo, né, um presente que a gente pode dar pra si, para que a gente possa inspirar pelo exemplo. Se a gente se desapegar com consciência, entendendo o nosso propósito, a gente consegue fazer com que o outro também tenha esse olhar carinhoso consigo mesmo, né? Então, construir o seu legado, faça da tua história fazer valer, né? Com coragem, com movimento. E cada passo que tu for dando nesse novo caminho aí do ano, é tu entender que tu tá indo de encontro à tua melhor versão, né? Para que esse futuro que tu esteja construindo seja consciente, seja humano. Então, meu desejo aqui para ti é que 2026 seja um ano de coragem, seja um ano de expansão, de consciência e de profunda transformação, para que tu encontre o caminho com oportunidades certas e as ousadias que tu tem de poder abraçá-las. Então, feliz 2026 e vamos que vamos!